Olá, bom dia pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Estamos aqui em mais uma EBD Online, dia 7 de março de 2021 e hoje nós estudaremos a lição de número 8, cujo título é Comunhão com Deus através do culto, conhecendo e compreendendo nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler Êxodo 25, versículo 1 ao 9, para introduzir a nossa lição de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia, que já já nós faremos a leitura dessa passagem bíblica. Repito, Êxodo capítulo 25, versículos 1 ao 9. Vamos, porém, louvar ao Senhor com uma canção? Depois, então, a gente vai vir com a nossa lição de hoje, o nosso estudo bíblico hoje, nesta EBD. E espero em Deus que seja um tempo muito proveitoso para você. Vou orar por isso agora, depois vamos louvar ao Senhor e depois vamos ao nosso estudo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, louvamos o teu santo nome pela oportunidade e riqueza de podermos participar da EBD Online. Ó Pai, mesmo que não estejamos presencialmente, o Senhor tem nos brindado e nos abençoado através de transmissões tão maravilhosas todos os domingos pela manhã. E nós temos o privilégio de fazer parte desta igreja e fazer parte também da escola bíblica dominical. Abençoe os coordenadores, superintendentes, aqueles que fazem parte, ó Pai, da área de educação, os professores. Abençoe, Senhor, os conselheiros do Ministério da Educação da nossa igreja, enfim, todos os alunos matriculados e os não matriculados que estão acessando agora esta live, esta transmissão da EBD Online, que todos nós possamos ser edificados e abençoados pela Tua Palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, feita em nome ao lado de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, porque somos a casa de Deus. Que você possa ser edificado por essa canção. Louvemos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Louvado seja Deus, estamos aqui de volta. A nossa EBD, ela hoje trabalhará a lição de número 8, comunhão com Deus através do culto, conhecendo e compreendendo nossa comunhão com o Senhor em Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo, como nós falamos, capítulo de número 25. Vamos ler os versos 1 até ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Que Deus possa nos abençoar na reflexão, meditação da sua bendita e poderosa palavra nesta manhã. Bem, queridos, nos capítulos finais do livro de Êxodo, você vai observar que o foco primário de atenção está no solene projeto e construção do lugar central de culto do povo de Deus. Após o recebimento da lei, após a celebração da aliança com Israel, o Senhor ele determina uma forma de se praticar e promover a comunhão entre as partes da aliança. E essas orientações são encontradas, reveladas, nas instruções que Deus dá para a construção do tabernáculo. É interessante que o tabernáculo ele é construído com um propósito muito bem definido de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor. Deus mesmo estabelece o culto e estabelece um lugar para que este culto aconteça. A palavra tabernáculo, na sua tradução literal, é casa, habitação. E se a gente considerar que o povo era nômade, era pastoril, e que eles estavam atravessando o deserto rumo à terra prometida, e nessa jornada Deus manda construir um tabernáculo, a gente vai encontrar uma razão para isso. Qual era a razão? Deus quer dar uma maneira, uma orientação didática de como o povo deveria ter comunhão com ele através do culto.
Ou seja, o Senhor mesmo estabelece o molde, o modelo, e ele o faz de uma maneira concreta, porque Deus, de um modo concreto, mostra como ele é através desta ação. Ele quer dramatizar, como se dá uma revelação a respeito dele. E o tabernáculo ele vai justamente ilustrar essa comunhão, esse culto, essa relação de uma maneira dramática. Então, quando Deus resolve salvar o seu povo do Egito, quando Deus coloca as suas regras para o relacionamento do povo com ele, através da aliança, do pacto com homens pecadores, a pergunta que se faz é: como é que homens pecadores e impuros poderão se aproximar de um Deus que é santo, perfeito, senão pelos critérios que ele mesmo, Deus, estabelece? Então, Deus puro, Deus santo, só pode permitir aproximar-se dele aqueles que guardam os seus mandamentos, que guardam as suas orientações, que são manifestações da graça divina para esta comunhão. Então você vai ver que o tabernáculo ele serve justamente para revelar essa graça, revelar essa maneira de Deus se relacionar, de ter comunhão com o seu povo. E esse é um tema pouco abordado, por assim dizer, em nossos dias, especialmente porque seus objetivos foram cumpridos na pessoa e na obra de Jesus. E em vez de obstáculo, porém, isso deveria ser um estímulo, pois uma visão panorâmica da lei cerimonial, além do conhecimento que ela traz, nos dará a melhor compreensão da nossa comunhão com Deus através de Jesus. Ou seja, há um paralelo muito significativo e importante que se deve fazer entre a antiga administração da lei cerimonial, a maneira como acontecia o culto no Antigo Testamento, e a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Agora eu queria que vocês entendessem, em primeiro lugar, o seguinte, queridos. O culto, os versículos 1 ao 9 vão dizer isso para a gente. O culto é uma exigência do Senhor para o seu povo. Deus exige que o seu povo o cultue. O culto é de extrema importância. E o tabernáculo, o templo para o povo do Antigo Testamento, era a esperança deste povo. Era o símbolo de confiança deste povo. O tabernáculo ocupava o centro da vida do povo. Inclusive na própria organização das tribos, você vai ver que algumas tribos ficavam ao leste, ao oeste, ao sul, ao norte, ou seja, havia ali as tribos circundando o tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro, mostrando a centralidade do culto ao Senhor. A construção do tabernáculo não foi uma iniciativa de Moisés, nem uma ideia do povo de Israel, não. Deus foi quem deu a ordem para que se construísse um tabernáculo, um santuário que fosse a sua habitação no meio do seu povo, mostrando assim a importância deste ato de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, como uma exigência que o próprio Deus faz. Então a relação de amor e vida, afirmada de muitas maneiras no passado, agora ganha uma nova dimensão. Pela primeira vez, vemos que é a vontade de Deus habitar entre seu povo. Além das manifestações extraordinárias de Deus na nuvem, na coluna de fogo, bem como no centro do arraial de Israel, haveria uma tenda que demonstraria a presença de Deus. E essa construção, ela revelaria, refletiria a glória divina. Isso deveria ser construído de acordo com o modelo que foi mostrado pelo próprio Deus a Moisés no alto do monte. Os materiais, inclusive de construção, os objetos construídos, também deveriam atender a um critério especificado pelo próprio Deus. Até os metais, as pedras preciosas mencionadas, os tecidos finos, o óleo, o perfume, todas essas coisas impressionam os nossos sentidos, ainda que estejam aquém da exuberante majestade da glória de Deus, mas é aquilo que é escolhido, a melhor coisa
para se fazer diante do Senhor nesse âmbito humano, terreno. E aquela tenda deveria ser construída com as ofertas que eram trazidas pelo povo. Deus requeria essas ofertas, mas elas deveriam ser entregues voluntariamente, obviamente, porque há uma necessidade de que as ofertas sejam dadas para que a obra de Deus seja realizada, mas Deus espera que isso seja feito de uma maneira voluntária e amorosa, liberal, e deveriam então ser manifestação do coração desejoso de adorar a Deus e de ter comunhão com Deus. É impressionante ver que o povo levou as ofertas em tão grande quantidade que Moisés precisou pedir que parassem de levá-las. Você já parou para pensar nisso? Era tanta quantidade de oferta que Moisés precisou dizer para o povo: chega, para, não precisa mais trazer ofertas. E é interessante demais, porque isso traz um paralelo significativo para a gente de que a obra de Deus é óbvio que precisa da generosidade, do coração disponível para o Senhor, de pessoas que entendem a necessidade que a gente tem de recursos, que a igreja precisa de recursos para o progresso do Evangelho, o desenvolvimento da obra de Deus, as ações evangelísticas, sociais. A igreja precisa poder sustentar os seus obreiros, preparar novas lideranças, cuidar dos órfãos e das viúvas. A igreja precisa atender aos necessitados e carentes. A igreja precisa fazer a sua própria manutenção no templo, pagar as suas próprias contas, e a gente sabe que Deus espera e conta com pessoas com um coração aberto e generoso para que a sua obra seja feita. E quando estudamos o tabernáculo, devemos fazer uma relação com o Evangelho de João, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É óbvio que Jesus é a efetiva habitação de Deus entre nós, e, em sua encarnação, o propósito do tabernáculo se realiza plenamente. Mas também devemos lembrar que a nova Jerusalém, que desce dos céus, na consumação dos séculos, é apresentada como o tabernáculo de Deus com os homens. Eu queria então aproveitar essa oportunidade que a gente tem de fazer um paralelo então significativo de João e o tabernáculo, do Evangelho de João e o tabernáculo, mas para isso eu acho que é necessário a gente falar algumas coisas importantes acerca do tabernáculo em si, para que a gente possa então fazer esse paralelo. Bem, o tabernáculo judeu primitivo tinha 3 partes: o pátio externo, com aproximadamente aí 100 côvados de comprimento, cerca de 50 metros de comprimento, por 50 côvados de largura, isto é, 25 metros de largura. Então era um quadrado, um retângulo, melhor dizendo, de 50 por 25. E dentro deste retângulo, num dos cantos, ficava o santuário, medindo 30 côvados de comprimento por 10 côvados de largura. O santuário dividia-se em 2 partes: o lugar santo, né, e na outra extremidade, a partir da entrada do pátio externo, ficava o lugar santo dos santos. Tanto o pátio externo como o santuário interno ficava sempre em direção leste-oeste, com suas entradas respectivas a leste. A entrada para o pátio externo era chamada de portão, e o lugar santo de porta, e o dos santos. Os santos a entrada era chamada de véu. Então, o portão, a porta e o véu. Esse antigo tabernáculo continha 7 objetos de maior importância. Entrando pelo portão do pátio externo, a gente vai encontrar, em primeiro lugar, o altar de bronze do sacrifício. Mais para dentro, a gente vai encontrar o lavatório de bronze, ou a bacia de bronze. A seguir, passando pela porta para o lugar santo, nós vemos
o terceiro objeto, que é a mesa dos pães da proposição. À direita, ao lado norte, com as suas oblações e libações, ou ofertas de alimento e bebida, tipificando o próprio Cristo, o pão de Deus, aquele que nutre a vida do cristão como crente e sacerdote. À esquerda, ao lado sul do lugar santo, fica o quarto objeto, que é o candelabro de ouro de 7 braços, tipificando Cristo, nossa luz, brilhando na plenitude do Espírito Santo de 7 aspectos, representado aí pelo óleo que alimenta a luz. Nesse lugar santo, bem diante do véu, que dá para o Santo dos Santos, você encontra o quinto objeto, que é o altar de ouro de incenso, que fala tipicamente de Cristo como nosso intercessor e das orações do crente sacerdote, tornadas fragrantes pelos méritos perfeitos do nome precioso, através do qual o crente ora, que é o nome precioso de Jesus. Em último lugar, além do véu, no interior dos santos, nós encontramos a arca da aliança, né, que mede aproximadamente aí, 1,3 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e altura, contendo as 2 tábuas de pedra da lei, um vaso de ouro com maná e a vara de Arão, tipificando como base o centro perfeito do relacionamento de aliança com Deus. Sobre esta peça, sobre este objeto, a gente encontra um outro objeto, que é o assento de misericórdia de ouro sólido, chamado de propiciatório, coberto pelas asas estendidas de 2 querubins de ouro que ficavam um de um lado e outro do outro, das faces voltadas assim um para o outro, tendo uma estrutura toda, né, toda essa dimensão, que é a arca sobre a qual se achava o trono, longitudinalmente defronte do reposteiro ou véu de entrada. Desculpe aí a dificuldade de falar a palavra. E esse propiciatório, essa peça, ela tipificava o trono de Deus. O fato de ser um trono de graça em lugar de juízo devia-se ao sangue da expiação que era aspergido sobre o propiciatório a favor dos israelitas pecadores, levado ali então pelo sumo sacerdote. Mas havia algo neste tabernáculo divinamente planejado, que dava a esses 7 objetos progressivamente sagrados uma consumação da glória misteriosa. Era a Shekinah, a luz indefinível, sobrenatural, que brilhava logo acima do propiciatório, entre as asas curvas dos 2 querubins, que olhavam para baixo e não para o outro, não para cima, mas olhavam para baixo. E ali, na união das asas desses 2 querubins, a presença de Deus, o brilho da glória sobrenatural de Deus, era mais que um símbolo, pois tratava-se, na verdade, de uma forma visível da presença divina, consagrando assim, com absoluta solenidade, os preceitos e artigos daquele primeiro santuário. Era algo extraordinário, estupendo, que o próprio Deus havia estabelecido. E todos esses utensílios do tabernáculo tinham seus significados, tinham seus símbolos, tinham seus tipos, e podem ser assim estabelecidos. Veja, os irmãos, nós temos 7 peças, 7 símbolos, 7 significados estabelecidos que vão apontar para a pessoa e a obra de Jesus. Então, como a gente já mencionou, existe então um fascinante paralelo entre os utensílios do tabernáculo e o Evangelho de João. Se João fez isso deliberadamente ou se tinha conhecimento do fato, não insistiremos em afirmar, a gente não sabe dizer, mas ele certamente existe e com certeza o Espírito Santo estava iluminando, inspirando o seu autor a escrever daquela forma. Talvez a razão para a correspondência e paralelismo seja a unidade básica das coisas. A verdadeira ordem de aproximação de Deus é uma só e a mesma. Quer na velha ou quer na nova dispensação,
no Velho ou no Novo Pacto. Em todo caso, neste quarto evangelho, João nos leva às grandes realidades espirituais tipificadas pelas 7 peças da mobília do tabernáculo, exatamente na mesma ordem. Então, eu quero que você primeiro tente memorizar comigo. Eu sei que não é fácil, mas você pode depois recorrer novamente a esse vídeo, ver quantas vezes você precisar. Mas veja comigo a ordem: o altar de bronze, a bacia de bronze, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, a arca e o propiciatório. Então nós temos 7 peças, eu repito: altar de bronze, bacia de bronze, mesa dos pães da proposição, candelabro, altar de incenso, arca e propiciatório. O altar de bronze, ele fala da expiação pelo sacrifício e aponta para a expiação feita por Cristo Jesus. Então veja que João ele vai começando ali no seu capítulo 1, nos levando ao altar de bronze do sacrifício, pois por 2 vezes no capítulo 1 ele fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando da expiação pelo sacrifício, da expiação feita por Cristo. Depois você vê a bacia de bronze, que fala da renovação espiritual, da regeneração pelo Espírito. No capítulo 3, João faz com que nos aproximemos da bacia de bronze de purificação e renovação, dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Do que João estava falando ali? Da renovação espiritual, da regeneração pelo Espírito, da mesma forma que acontece na ordem do tabernáculo. O altar de bronze e a bacia de bronze, que servia para purificação espiritual, renovação, regeneração. Em terceiro lugar, você tem ali o utensílio da mesa, o utensílio chamado mesa dos pães da proposição, que fala então do sustento espiritual de Cristo como o pão vivo que desceu do céu, como o pão da vida. Veja que os capítulos 4, 5 e 6, nós vemos João nos levar até a mesa dos pães da proposição, com seus alimentos, com as suas bebidas, registrando-nos ali a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana em Sicar, falando da relativa água da vida, da qual, se alguém beber, jamais terá sede novamente. E o grande discurso do Senhor a seu próprio respeito, quando ele diz que eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, do qual a pessoa que comer viverá eternamente e terá saciada a sua fome. Então, a conversa relativa à água da vida e o discurso relativo ao pão da vida apontam diretamente para esse sustento espiritual, pão e água que nós recebemos no Senhor. E isso é algo que a gente chama de antítipo da mesa dos pães da proposição. Se lá no tabernáculo havia o altar de bronze, havia a bacia de bronze e havia a mesa dos pães da proposição, também no Evangelho de João a gente vê João nos conduzindo, como que entrando pelo tabernáculo. Primeiro o altar de bronze, depois a bacia de bronze e depois a mesa dos pães da proposição, que lá também tinha não só alimentos, mas também bebida. Depois a gente tem o quarto utensílio, que é o candelabro, a iluminação espiritual, Cristo como luz do mundo. Depois de tudo isso, você vê lá no capítulo 8 e 9 de João, que João nos faz examinar o candelabro de ouro. Vemos agora o Senhor repetir 2 vezes: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o homem cego de nascença é curado como um exemplo vivo de que ele é aquele que traz luz àqueles que estão na escuridão. Em quinto lugar, você tem um altar de incenso, que fala da súplica aceitável, da intercessão, da oração em nome de Jesus. Mais adiante, no capítulo 15 e 16 do Evangelho de João,
nesse longo e terno discurso aos 11, a gente vai descobrir junto ao altar de ouro de incenso e aprender ali a orar de um modo e através de um nome até então desconhecido, aprendendo a oferecer orações em nome e através de Jesus, que se torna como um incenso mediante o nosso Senhor. E quando a gente pronuncia este nome, acima de todos os nomes, é claro que o coração de Deus, ele fica consternado e ele aceita a oração. Por quê? Porque o nome daquele, em nome de quem nós estamos orando, a súplica aceitável é feita em nome de Jesus. Depois disso você vê a arca da aliança. O acesso mediante a aliança, Cristo como nosso intermediário. Em seguida, no capítulo 17, você vê a oração sacerdotal de Jesus em João, capítulo 17. Na comovente oração intercessória que temos o privilégio de subir ao sair dos lábios, de ouvir ao sair dos lábios do nosso Senhor e amado sacerdote, uma oração de intercessão pelos seus filhos, e ali nós somos levados através do véu para dentro dos santos, tendo permissão para vislumbrar o ministério sumo sacerdotal e a intercessão daquele que foi estabelecido por Deus como nosso mediador. E ele entra na presença de Deus, do Pai, por nós, oferecendo ali e derramando ali o sangue do sacrifício. Então, o clímax do Calvário que domina ali o nosso coração, nós vemos no capítulo 18 e 19, como ele é também a própria arca da aliança e o propiciatório aspergido com sangue sagrado de sua auto-entrega vicária ali naquela cruz. Temos também o capítulo 20 de João, o capítulo da ressurreição, em que o Senhor ressurreto anuncia imediatamente nosso novo relacionamento de aliança com Deus. Ele disse: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Veja como é legal esse paralelo de João com o tabernáculo. Em último lugar, a gente vê a tampa, o propiciatório, né? A parte que fala da aceitação ao trono de Deus, da reconciliação através de Cristo. João viaja assim, um paralelo, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, desses 7 objetos que compunham os utensílios do tabernáculo israelita. E ele finalmente revela a realidade que corresponde a essa Shekinah, essa glória absolutamente santa. Na tarde daquele dia esplêndido em que Jesus ressuscitou, ele apareceu repentinamente diante dos 11 com a saudação tranquilizadora: Paz seja convosco. Mostrando-lhes suas mãos e o seu lado feridos, pronunciando palavras de conforto. Antes de desaparecer novamente, ele fez e disse algo de imenso significado. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa é a nova Shekinah da experiência cristã, é a nova experiência, essa nova realidade da dimensão espiritual. E com toda essa correspondência de ordem entre o tabernáculo primitivo de Israel no deserto e o novo tabernáculo do testemunho de João feito com pena e tinta, é muito interessante. Devemos considerá-la não como um acidente, não como um ato deliberado, mas como algo maravilhoso em que nós podemos contemplar o nosso Salvador. Nessas 7 provisões divinas, desde o altar da expiação até a propiciação. E tudo isso nos fala sobre o nosso Salvador. Então, eu espero que você, assim como eu, tenha ficado tocado pela palavra de Deus. Eu poderia gastar mais tempos aqui falando sobre os elementos do culto, poderia levar mais tempo falando sobre os participantes desse culto, né? As instruções que Deus deu para o culto, mas eu queria fechar aqui dizendo que a aliança entre Deus e o seu povo tinha no culto
sua ocasião mais especial. Nele, o glorioso Senhor se encontra com seu amado povo. E a realidade majestosa desse encontro ainda não foi vista, mas o tabernáculo buscava, da melhor forma, ilustrar essa reunião. As instruções, os materiais, os construtores, os participantes, os elementos foram ordenados por Deus para mostrar a amplitude dos aspectos envolvidos no culto. E tudo isso apontava para Jesus. A gente tem que refletir sobre como Jesus concretiza toda a glória e os propósitos estabelecidos para o tabernáculo de Deus. Perceba como eles ainda estão presentes no culto que hoje prestamos ao Senhor e prepare-se para o glorioso e definitivo encontro que um dia nós teremos com Deus na sua glória. Como igreja, nós participaremos de um encontro glorioso, final, aonde inaugurará a eternidade que viveremos com Ele. Que você possa ser edificado, abençoado por esta palavra. E que nesta manhã, o Espírito Santo confirme todas essas verdades em seu coração. Cada aspecto, cada detalhe, cada coisa que era realizada ali tinha a ver com essa necessidade que os crentes têm da presença de Deus, do culto a Deus. Nós precisamos lembrar-nos dessa exigência do nosso Senhor para o seu povo. Somos seu povo, dependemos da sua presença, carecemos da sua glória. E até que cheguemos naquele grande dia, na terra prometida, preparada para Deus, para o seu povo, nós temos que respeitar aquilo que Deus estabelece para o culto ao seu santo nome. E o tabernáculo serve como um tipo, um modelo daquilo que se completa na pessoa e na obra de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que possamos respeitar, buscar, e saber sempre que a origem do tabernáculo encontra-se em Deus e foi entregue por Deus a Moisés por meio da revelação especial. E toda essa revelação apontava para a pessoa e para a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração e um ótimo domingo, o restante domingo na presença do Senhor. À noite estaremos juntos mais uma vez no culto. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Pedir ao Senhor que nos abençoe e nos edifique cada vez mais através da sua palavra. Querido Senhor, nós aprendemos nesta manhã acerca do tabernáculo, Senhor, que é uma construção que nos faz compreender, conhecer e descobrir que o teu povo precisa ter comunhão contigo de um modo que o Senhor mesmo estabelece. Que a gente possa tomar como exemplo o tabernáculo e todos os seus utensílios e toda aquela formalidade do culto do Antigo Testamento, do período ali que o povo estava passando pelo deserto, dali em diante, como um modelo daquilo que acontece na pessoa e na obra de Jesus de uma maneira plena, confiável e cabal e final. Muito obrigado, Senhor, pelos estudos que estamos tendo, Senhor, em cima do Pentateuco, ó Pai, onde nós estamos debruçando, Senhor, sobre o Pentateuco a fim de extrair os princípios que são eternos, Senhor, que não são aplicados mais agora debaixo da lei, mas debaixo da pessoa e da obra de Jesus, que cumpre a lei. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abre a revelação progressiva da Tua Palavra e nos faz chegar de uma maneira inteligível, ó Pai, aquilo que o Senhor realiza na pessoa do Seu Filho. Nos ajude, esteja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Deus abençoe, fiquem com Deus e até à noite, se Deus quiser. A paz.